Olá, caro aluno do curso superior de Tecnologia em Marketing Digital. Eu sou o professor Antônio Lemes, estou aqui com o nosso intérprete de Libras, Antônio, para iniciarmos a nossa disciplina de Processos da Comunicação. Essa é a nossa primeira teleaula. Como você pode ver, o nosso tema de hoje, Produção da Linguagem em Comunicação. Então, essa disciplina vem dentro do conjunto de disciplinas do curso, trazer algumas informações que são essenciais para você, um profissional da área do marketing digital. Porque nós sabemos que as atividades de marketing estão permeadas pelos processos de comunicação. Então, nossa disciplina, ao longo desses 4 encontros, vai percorrer algumas reflexões extremamente importantes para que você possa compreender não apenas o conceito de comunicação, mas também as principais teorias da comunicação. Inclusive, no seu ambiente virtual, você tem à disposição os materiais da disciplina. Embora a nossa disciplina se chame Processos de Comunicação, o livro e as webaulas têm como título Teorias da Comunicação, justamente porque esse é o conteúdo principal da nossa disciplina, dos nossos encontros, das nossas discussões. Então, nesse primeiro momento, nós falaremos especificamente sobre as relações entre comunicação e linguagem. No segundo encontro, nós faremos uma abordagem das principais teorias da comunicação do século XX, pensando que a comunicação não começou a ser estudada apenas agora, não é? Depois, no terceiro encontro, nós falaremos sobre o paradigma midiológico, com algumas pesquisas que falam sobre os meios, como nós nos conectamos com os outros a partir dos meios de comunicação. E fecharemos o quarto encontro, terminando a nossa disciplina, com algumas reflexões sobre a teoria semiótica, que é uma teoria que também traz contribuições tanto para os estudos da comunicação de uma forma geral, os estudos da significação e, portanto, tem grande espaço, uma grande aplicabilidade na área do marketing, ok? Então, eu convido você neste momento para a contextualização desse nosso primeiro encontro. Entender, então, alguns aspectos ligados ao que nós teremos de conteúdo nesse primeiro encontro, nós elencamos alguns questionamentos que serão respondidos ao longo dessa primeira teleaula, ok? Então, acompanhe comigo para que você possa ter uma noção de qual é a nossa trajetória reflexiva aqui. Então, num primeiro momento, nós vamos discutir o que é comunicar, o que é comunicar e, consequentemente, o que é comunicação. A partir disso, nós vamos também pensar sobre essa dúvida. Existem pesquisas científicas na área da comunicação? Como nós podemos pensar na comunicação como uma ciência, como um campo do saber que nos permite, então, múltiplas reflexões sobre a relação entre as pessoas, a relação entre as empresas e os seus clientes, como é o foco da área do marketing, uma das possibilidades de trabalho, esse estabelecimento de relações entre empresas, entre consumidores, enfim. Como elas ocorrem? Como essas pesquisas científicas na área da comunicação têm acontecido? Como nós podemos, então, definir os aspectos principais que permeiam as teorias da comunicação? E como a comunicação age sobre as pessoas. Então, essa teleaula fará esse passeio introdutório, para que você, então, tenha a perspectiva inicial dos estudos das teorias da comunicação. Muitos dos conceitos tratados neste primeiro encontro serão retomados nos encontros posteriores, aprofundados, para que você possa, então, ter um conhecimento mais apurado sobre essas teorias. Então, um passeio geral nesse primeiro encontro, alguns aspectos apenas introdutórios, para que você conheça, então, o escopo da disciplina, ok? Então, vamos para o nosso primeiro conceito. Quando nós falamos de teorias da comunicação, de processos da comunicação, é essencial nós pensarmos em 2 conceitos que se interrelacionam, o conceito de comunicação e o conceito de linguagem. Como eles estão atrelados? O que significa pensar a comunicação em relação à linguagem? Qual é o papel da linguagem, dos recursos linguísticos no processamento da comunicação?
Então, esses dois conceitos precisam estar bem alinhados para que você possa, então, compreender o ponto de partida de muitas teorias da comunicação. Muitas delas não estão necessariamente ligadas à linguagem, ao uso de códigos, por exemplo, mas na nossa disciplina, como nós temos a ideia de tratar, nós trabalhamos com o conceito de linguagem, né, dentro do campo da comunicação, a linguagem como uma produção de saber, a linguagem como uma forma de levar a comunicação como um processo de fato efetivo. Então, verifique comigo no próximo slide o ponto de partida para a gente conhecer o conceito de comunicação. Então, comunicação, de uma forma bastante básica, se nós buscarmos esse conceito em um dicionário comum, um dicionário não especializado, nós teremos essa definição: ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, nós destacamos aqui alguns termos que são essenciais para a compreensão desse conceito. A ideia de transmissão, a existência de uma mensagem que circula a partir dessa transmissão, e nós temos também aqui a ideia de resposta, né? Mas nós perguntamos, né, a comunicação é apenas isso? Né? A comunicação está ligada apenas a essa ideia de transmitir uma mensagem? Se nós observarmos essa imagem que está apresentada aqui no slide, nós percebemos que as mãos estão entrelaçadas, cada mão entrega um elemento, uma carta contendo um elemento de comunicação, e o indivíduo que faz essa transmissão dessa mensagem, consequentemente, recebe outro. Então, as mensagens circulam de alguém para alguém e vice-versa. Então, nós temos aí um importante elemento, que é a ideia da interação. De fato, esse compartilhamento, essa troca. Nem sempre a comunicação, ao longo dos estudos da comunicação, nem sempre essa comunicação foi vista como esse processo interacional. Algumas teorias introdutórias acabavam pensando a comunicação apenas como um envio de uma informação, de uma mensagem, e não considerava esse retorno. E é a partir dessa troca, essa troca de elementos comunicativos, troca de experiências, que ocorre, então, o que nós chamamos de interação e que é tão importante para nós pensarmos no conceito de linguagem hoje. Então, a linguagem é vista como a base para a comunicação. Sem linguagem, a comunicação não se efetiva. E é essencial, então, que nós pensemos, de certa forma, nesse processo de troca, né? Não basta apenas você enviar uma informação, mas também você tem que considerar a quem você está enviando, em qual contexto, e também você deve considerar o feedback que você recebe de volta, para que você possa, então, analisar se o processo foi empreendido de forma efetiva, né? Se houve ali o processamento correto da informação, se houve, de fato, comunicação. Nem sempre enviar a mensagem é se comunicar. Mas, dentro da história da comunicação, muitos fatos, de certa forma, afetaram a sua configuração, o modo como ela ocorreu na sociedade, no mundo como um todo. No próximo slide, nós temos um esquema que percorre alguns pontos essenciais quando nós estudamos, né, o processo da comunicação, e a gente pode, então, elencar algumas dessas influências históricas. Nós temos, por exemplo, a escrita, né, que tem uma história antiquíssima. Nós conseguimos aí resgatar estudos, né, sobre o surgimento da escrita lá ainda no século XIV a.C., com a escrita cuneiforme. O alfabeto latino, que deu a base para a nossa comunicação escrita hoje, também remonta a tempos muito antigos, né, lá ao 8º século antes de Cristo, por exemplo, né, na tradição grega. Depois esse alfabeto foi adaptado pelos romanos. Depois nós tivemos também a tecnologia da impressão com Gutenberg, mais ou menos entre 1430 e 1450, quando ele, então, por meio da criação de uma prensa móvel, possibilitou a expansão da difusão do conhecimento, com a possibilidade de nós imprimirmos os textos.
Podemos falar também da eletricidade, que tem uma história antiquíssima também, mas a forma como nós a conhecemos, por volta ali, se efetivando por volta do século XIX, que permitiu, então, né, a questão da iluminação, os aparelhos eletrônicos, né, o surgimento dos fios para a condução dessas correntes elétricas. Podemos falar também da tecnologia da imagem, por meio da fotografia, por meio do cinema. Depois a tecnologia do rádio, né, o rádio também ali no início do século XX, tendo o seu surgimento principal, né, ali entre 1919 e 1920. Não podemos deixar de falar também da TV, que tem o seu início também lá nas primeiras décadas do século XIX e no Brasil chega ali por volta de 1950. E hoje nós temos, então, as novas mídias, né? Então, todos esses elementos nos trouxeram aí perspectivas novas para a comunicação. A comunicação foi sendo alterada a partir de todas essas influências históricas. A partir disso, nós temos diferentes perspectivas da comunicação. Observe comigo ali no próximo slide. Então, cada área do conhecimento concebe a comunicação de uma forma diferente. Nós destacamos aqui 3 áreas principais: a área da biologia, da linguagem ou dos estudos linguísticos e a área da matemática. Então, para a área da matemática, a comunicação é a emissão de um código, né? Então, você encaminha uma mensagem criada a partir de um código, mas você não considera o retorno, apenas a emissão, né? Você não considera a recepção, apenas a emissão. Já no campo biológico, a comunicação é um fenômeno fisiológico que envolve o corpo, né? Então, dentro da área da biologia, a comunicação seria o princípio que organiza toda a natureza. A comunicação entre as células, entre os organismos vivos, né? E dentro dos estudos da linguagem, portanto, a comunicação é um fenômeno linguístico. E aí nós consideramos a existência da troca, do compartilhamento, da interação. E é essa última perspectiva que vai percorrer as nossas reflexões, né? A comunicação em relação com a linguagem. Então, observe aí no próximo slide uma síntese de como nós podemos apontar as intersecções entre comunicação e linguagem. Então, como elas se relacionam? Então, a comunicação é vista aqui como produção de linguagem. Então, nós temos o envio de uma informação, a influência de uma mente sobre outra, porque nós podemos agir sobre o outro por meio da nossa linguagem. Nós temos o compartilhamento de experiências e ocorre, então, o que nós chamamos de participação no jogo comunicacional. Então, tudo isso é a síntese do que nós chamamos de interação. Então, dentro da perspectiva das teorias da comunicação, entender a comunicação como produção de linguagem envolve pensar na comunicação como um ato de interação. Estudo das teorias da comunicação, é essencial nós pensarmos sobre um conceito que é extremamente relevante dentro da ciência, dentro do campo científico, que é o conceito de epistemologia. Parece um nome complexo, né, à primeira vista. O que seria epistemologia? O que significa isso dentro do estudo das teorias da comunicação? Então, acompanhe comigo ali no próximo slide o ponto de partida para essa nossa reflexão sobre esse conceito. Então, dentro de uma acepção básica, dentro de uma definição comum, não especializada, epistemologia seria a reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Seria o estudo dos postulados, das conclusões, dos métodos das teorias e práticas em geral, né? Então, tem tudo a ver com a ideia de conhecimento. Mas é claro que nós sabemos que o conhecimento é ilimitado. Por mais que nós estudemos a vida toda, nós passemos estudando a vida toda, nós jamais atingiremos a totalidade do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é constantemente reformulado, alterado, produzido. Então, nós não conseguimos atingir essa completude. Voltando lá para o slide, a partir dessa reflexão, a gente acaba evocando a figura do Sócrates, um filósofo grego muito importante, de quem
é conhecida aquela célebre frase: só sei que nada sei. Então, o que nós de fato sabemos com certeza é que nós não sabemos tudo, é que nós precisamos, então, continuar esse processo de produção do conhecimento, de reflexão sobre o conhecimento, né? Então, a epistemologia está ligada a essa produção do conhecimento, está ligada a esse saber, portanto, está ligada à noção de ciência. Mas o que é preciso para nós conhecermos, para nós acessarmos o conhecimento? Já que nós não sabemos tudo, o que é importante para que nós possamos de fato saber? Veja essa imagem que é mostrada para você agora. Olha só, é uma tirinha que traz uma reflexão para a gente extremamente importante. Então aqui nós temos um personagem, né, que figurativamente nos remete ao famoso cientista Einstein, né? E ele, num percurso aqui de 4 quadros, faz a transformação. Ele primeiramente tem um ponto de exclamação e ele vai moldando esse ponto de exclamação até chegar a um ponto de interrogação. E olha a percepção dele sobre isso, bem melhor. Então, o que nós temos de reflexão sobre isso é isso daqui. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de ciência. Se não houvessem as perguntas, se as perguntas não existissem, se nós não tivéssemos como pensar sobre as nossas dúvidas, os problemas que nos afligem, se não houvesse esse cuidado com a observação da nossa realidade, para que nós pudéssemos, então, pensar sobre o que pode ser melhorado, o que nos causa dúvida, o que precisa ser mais bem compreendido, as perguntas não existiriam e, consequentemente, o conhecimento não seria produzido, a ciência não seria como ela é hoje, ou talvez não existiria, o mundo não seria como é hoje. Se você fizer uma observação, olhe à sua volta, né? Observe tudo aquilo que é produzido cotidianamente e que é resultado de pesquisas, né? De invenções, de estudos técnicos, teóricos. Se tudo isso não existisse, né? Como seria a sua vida hoje? Como seria a nossa vida hoje? Então é para isso que existe a ciência, para mover o mundo. As perguntas movem o mundo. Se eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, é aquilo que vai me instigar a buscar aquele saber, para preencher essa lacuna, né, que talvez outra pessoa já preencheu, mas eu preciso fazer com que o meu saber seja ampliado. Embora nós saibamos que, como eu disse, não conseguiremos atingir essa totalidade, precisamos caminhar adiante, buscando sempre melhorias nessa nossa caminhada, né? Avançando um pouquinho mais, veja lá no próximo slide, nós vamos associar agora a epistemologia ao conceito de comunicação. Então, nós sabemos que a epistemologia está ligada à produção do conhecimento, né? E dentro do estudo da comunicação, que reflexões nós podemos fazer? Essas aqui. Primeira delas, o objeto de estudo da comunicação não é fixo. Então, a comunicação não estuda apenas uma coisa. Eu não posso falar, por exemplo, que a comunicação estuda apenas a linguagem, que a comunicação estuda apenas a interação entre os indivíduos, ou que ela estuda apenas a influência dos meios de comunicação sobre as pessoas. Não. A comunicação, a área da comunicação se debruça sobre vários objetos, né, vários campos de observação. Ela tem interesse em estudar várias coisas ao mesmo tempo, né? Ou de forma isolada, ou de forma combinada, enfim. Mas o objeto de estudo, de investigação da comunicação, então, não é fixo. Voltando lá para o slide, continuando a nossa reflexão, além dessa ideia, nós também temos que pensar que a comunicação mobiliza saberes de múltiplas áreas. Então, quando nós pensamos nos estudos da comunicação, a gente vai pensar que a comunicação é permeada por aspectos sociais, culturais, históricos, estéticos, políticos, né? Então, há uma série de áreas que lidam com esses aspectos. Então, consequentemente, ao se estudar a comunicação, você acaba mobilizando saberes da psicologia, da antropologia, né, das ciências sociais, das ciências humanas, né, da linguística,
né? Então, de várias áreas que podem contribuir para que você, então, compreenda melhor os fenômenos da comunicação. E voltando ali para a gente fechar, então, nosso slide, a partir dessas nossas reflexões, qual é a nossa conclusão? As pesquisas em comunicação, portanto, não são únicas, né? Então, nós sabemos que dentro desse campo da epistemologia da comunicação, nós teremos a possibilidade de estudar muita coisa. Então, se nós fizermos aí um resgate do início, né, das teorias da comunicação, nós vamos encontrar os primeiros registros lá entre as décadas de 1920 e 1930. Mas nós sabemos que a comunicação não começou nas décadas de 20 e 30 do século passado. A comunicação sempre existiu, o homem sempre se comunicou de alguma forma. A diferença é que essa comunicação foi evoluindo com o tempo. Então, embora esse estudo sistematizado tenha começado, né, há pouco mais aí de mais ou menos um século, né, considerando ali a década de 20, nós temos então a possibilidade de estudar a comunicação também desde antes dessas teorias existirem, ok? Então é sempre bom pensar que dentro da epistemologia da comunicação muitas teorias existem para que nós possamos conhecer a comunicação como um processo bastante complexo. Dentro do estudo das teorias da comunicação, nós precisamos chegar a algumas conclusões, nós precisamos investigar alguns processos, nós precisamos lidar com alguns aspectos teóricos, o que dizem alguns pesquisadores, né? Então, o estudo das teorias da comunicação não pode ser feito de forma indiscriminada. O estudo das teorias da comunicação depende de uma série de organização, de planejamento, de processos bem delimitados. Então, é essencial que você, para estudar as teorias da comunicação, tenha em mente alguns procedimentos, alguns passos que nós vamos descrever aqui. Então, observe qual seria o primeiro passo para você poder estudar as teorias da comunicação dentro de um processo bastante efetivo, com bastante qualidade. Então, o primeiro passo é este: isolar a teoria em seu contexto histórico. Você já parou para pensar o que significa contexto? Com certeza, muitas vezes você já ouviu falar sobre contexto. Se nós buscarmos a definição de contexto, nós vamos encontrar algo do tipo: é a inter-relação, né, de vários elementos que acompanham uma dada situação, um dado fato, um dado fenômeno. Então, vamos pensar num exemplo. Se você considera, por exemplo, a queda da Bolsa de Valores de um dado país em um determinado momento histórico, qual é o contexto para você analisar aquele fato? O que estava acontecendo na época, né? O que estava acontecendo na vida das pessoas, o que estava acontecendo naquele país, em termos políticos, sociais, enfim. Você precisa compreender todas as circunstâncias que levaram à ocorrência daquele fato. Então, para que você estude uma teoria da comunicação, você não pode simplesmente olhar com os seus olhos do século XXI para uma teoria que foi, por exemplo, produzida, elaborada lá no início do século XX ou na primeira metade do século XX, porque vai haver aí um problema, uma ruptura, um contraste. Você precisa, primeiramente, isolar essa teoria dentro do contexto em que ela foi elaborada, em que ela foi delineada. O segundo passo, veja lá no slide, é você, depois desse isolamento da teoria no seu contexto histórico, é você partir para isso daqui, com base nas especificidades da teoria, a partir daquilo que você observou sobre essa teoria, você vai realizar perguntas. Nós sabemos que as perguntas são essenciais para a ciência, né? As perguntas são essenciais para a compreensão do mundo. Nós sabemos que não são, né, as respostas que movem o mundo, são as perguntas. São as perguntas que nos impulsionam a buscar sempre novos processos, novas técnicas para a melhoria da nossa sociedade, da humanidade como um todo. Se você pensa, por exemplo, na tecnologia, as pessoas tendem a pensar erroneamente que tecnologia é apenas computador, celular, enfim. Mas nós sabemos que a tecnologia é tudo aquilo que permite ao homem
o aprimoramento de um procedimento, de uma técnica. Então, se você pensar lá na pré-história, né, com o homem pré-histórico lascando uma pedra para fazer a ponta de uma lança, aquilo é tecnologia, porque ele está criando um instrumento, né, uma ferramenta para a melhoria de um processo. Então, se não existissem essas dúvidas, essa tentativa de melhoria da realidade, essas perguntas que nos movem sempre a buscar respostas, esse avanço não existiria, né? Mas pensando no estudo das teorias da comunicação, eu isolo a teoria no seu contexto histórico e eu começo a fazer perguntas. Quais seriam essas perguntas? Veja comigo ali no próximo slide. Olha só. Qual a origem dessa teoria? De onde ela vem? De onde ela parte? Né? Qual é o país em que ela está, em que ela foi estruturada? Parece estranho a gente pensar sobre isso, mas é essencial, né, você considerar que o local, o ambiente, o país, né, afeta, porque as questões culturais, sociais vão afetar a criação dessa teoria. Em que momento ela foi desenvolvida? Momento mesmo, né? Qual é o ano, né? Qual é o que estava acontecendo naquela época, né? O que estava acontecendo não só naquele país, mas também no mundo, nos outros países com os quais esse país mantinha relação naquela época, né? Além disso, quais os interesses dos pesquisadores? Nós sabemos que são os pesquisadores que, a partir dos seus estudos, que dão origem às teorias, né? Esses estudos são convertidos em postulados teóricos. E também podemos pensar quais os meios de comunicação mais relevantes à época. Por que é bom a gente pensar em meios de comunicação? Ora, se nós estamos pensando em comunicação, em processo de comunicação, esse processo se efetiva pelo uso de meios, né? Quais os meios que nós utilizamos, né, para nos comunicarmos com as pessoas? Então é sempre importante a gente pensar que dentro de uma dada época, alguns meios eram usados e hoje talvez eles não sejam mais, né? Outros meios que nós conhecemos hoje ainda não existiam. Então é sempre importante a gente pensar, né? Talvez hoje, com a tecnologia absurdamente avançada, né, nós ligamos o nosso aparelho de celular e conseguimos nos conectar por meio de imagem, né, com uma pessoa que está do outro lado do mundo quase que instantaneamente. Isso não existia, né, aí uns 50 anos atrás, por exemplo, quando nós pensávamos ali nas principais teorias da comunicação, né? Então, é claro que você lendo alguns postulados teóricos de algumas teorias, hoje, talvez pareça absurda alguma afirmação, pareça estranho você pensar em algum tipo de reflexão. Mas você, voltando a dizer, não pode olhar para essa teoria com o olhar de hoje. Você precisa isolar essa teoria dentro do seu processo histórico. E a partir disso você vai então estabelecer contrastes, confrontar teorias diferentes, verificar como uma refuta a outra, né? Como uma complementa a outra, porque várias teorias são complementares entre si. Você vai ter a possibilidade também de verificar a validade, a confiabilidade dessas teorias, para que você possa selecionar aquelas que trazem mais contribuições para o estudo que você está realizando hoje, trazendo, obviamente, as suas próprias contribuições, os seus resultados, né, dos seus estudos como um pesquisador, como alguém que está, de fato, estudando a comunicação. Então, a comunicação não surgiu hoje, ela existe desde que o homem, né, começou a se agrupar ali em grupos, em comunidades, porque ele precisava de alguma forma interagir com os outros da sua espécie, e nós precisamos entender então cada teoria dentro da sua especificidade, dentro do seu contexto histórico. Momento para você pensar um pouco sobre as teorias da comunicação, como elas como elas impactam a nossa percepção da realidade, como elas contribuem para que nós possamos entender algumas situações que são passíveis de acontecer no dia a dia. Então nós vamos discutir aqui
brevemente um exercício que faz parte de uma das muitas provas pelas quais você, acadêmico, tem a possibilidade de testar os seus conhecimentos, para que você possa verificar, então, como que as teorias da comunicação, né, a percepção acadêmica sobre a comunicação, pode ajudar a gente a entender melhor alguma situação corriqueira do dia a dia para a qual nós quase não daríamos importância dentro de um contexto outro, que não um contexto acadêmico, ok? Então acompanhe comigo a leitura do exercício, é a questão 32 do ENAD de 2018, a prova voltada justamente ao curso de marketing digital, e você tem a possibilidade então aqui de pensar comigo um pouquinho a respeito disso. Olha só, nós temos uma situação problema, o relato de uma pessoa que foi até um estabelecimento, uma loja, ok? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Eu perguntei à pessoa que me atendeu uma coisa, duas coisas, três coisas a respeito da empresa e da loja, dos produtos que vendia. Ela não sabia quase nada. Quando disse que ela parecia não conhecer muito sobre a própria empresa, ela respondeu: "Eu só trabalho aqui." Você já se deparou com uma situação como essa? Você já foi até algum estabelecimento e foi atendido dessa forma por um vendedor, por um atendente? Você fez perguntas que a pessoa não sabia responder, não conseguiu responder? Uma, duas, três vezes? Como o personagem, você também se posicionou? Você chegou a falar para a pessoa que ela não sabia nada e que por isso você ia embora? Com certeza, ou você já deve ter passado por isso, ou você já deve ter visto isso acontecer, ou você já deve ter ouvido de algum colega, algum parente que vivenciou essa situação. Essa situação é extremamente desagradável e envolve a comunicação. O que nós percebemos nessa situação é um caso de comunicação corriqueiro. Nós vamos até um estabelecimento, uma loja, um supermercado, enfim, e fazemos perguntas, porque nós, enquanto consumidores, queremos saber mais daquilo que nós estamos consumindo, do que nós estamos comprando. Isso é natural. E as pessoas, então, precisam estar preparadas, né? Continuando o exercício, veja lá comigo a continuidade. Olha só. Com base na situação descrita, na perspectiva do marketing de serviço, o marketing de serviço ligado a essa situação que nós acabamos de ver, né? O que nós podemos concluir com base nessas reflexões? Alternativa A: o gerente da empresa deve focar nas razões pessoais que levaram a funcionária a oferecer um serviço inadequado? A funcionária utilizou a similaridade como argumento de venda no processo de atendimento? A funcionária precisa de treinamento e convergência de propósito para agregar valor ao serviço oferecido? O gerente da empresa falhou no processo porque deveria orientar a funcionária no momento do atendimento? Ou o gerente da empresa deve disponibilizar um tutorial para os funcionários e para os clientes, tangibilizando o serviço? O que você acha a respeito dessa situação? Qual seria a melhor opção? Nós vamos voltar ali para o slide para você observar qual seria a opção correta. Olha só. Então, diante dessa situação, a melhor alternativa é a alternativa C. A funcionária precisa de treinamento, porque ela não soube responder a nenhuma pergunta do cliente, para que ela possa, então, participar aí de um processo de convergência de propósito. O que é convergência? Convergir é estar em consonância. Então, se o funcionário está num processo de convergência com a empresa em que ele trabalha, ele está caminhando na mesma direção. A empresa quer fidelizar o cliente, quer atender bem os seus clientes. Se o funcionário começa a dizer que não sabe nada sobre os produtos que está vendendo, por exemplo, ele não está caminhando na mesma direção. Ele não está participando desse processo de convergência. Além disso, voltando ali para o slide, olha só, nós precisamos também fazer com que essa funcionária agregue valor. Então, agregar valor é você disponibilizar algo mais além do produto. Então, qual é o problema detectado nessa situação, né? E como solucioná-lo? A resposta está aí, né? Você treinar bem os funcionários, né? Para que você possa, então, agregar valor ao serviço que você está oferecendo aos seus clientes. Nós sabemos que muitas vezes
o cliente, ele compreende, por exemplo, por que que um determinado produto acaba sendo um pouco mais caro, um serviço acaba sendo mais caro. Porque muitas vezes ele não paga apenas por aquilo, ele paga por outras coisas também. O bom atendimento, a limpeza do local, né? Tudo isso constrói a imagem da empresa. Nós falamos bastante sobre marketing pessoal, né? Imagem pessoal, e as empresas também têm a sua imagem construída e ela precisa manter essa imagem diante do seu público. Então esse é um caso que deve ser observado com bastante cautela, com bastante atenção, seja qual for a situação envolvendo esse processo de comunicação entre a empresa e os seus clientes. Agora nós chegamos ao momento da nossa teleaula em que você tem a oportunidade de interagir conosco, participando a partir de uma atividade bastante interessante que vai ser proposta para você agora, ok? Então observe comigo lá no próximo slide, olha só. Você vai ouvir agora a canção Todo Mundo Explica, do Raul Seixas, uma canção lá de 1978. O material com a letra da canção foi disponibilizado no seu ambiente virtual como um material complementar. Você vai então ouvir essa canção e eu gostaria que você se atentasse à estrofe final. A estrofe final é essa que está destacada aqui no slide. E você vai pensar sobre essa pergunta. O que essa passagem, o que essa estrofe está nos comunicando? Qual é o sentido que ela está transmitindo? Então, ouça com atenção a canção. Pense um pouco a respeito dessa perguntinha sobre qual é o sentido dessa estrofe. Encaminhe a sua contribuição, daqui a pouco a gente retoma o nosso contato. Bom, retomando o nosso contato então, como você pôde ver aí, uma canção com uma letra cheia de informações ligada a essa questão da explicação, do saber, de você apresentar justificativa para tudo. Mas voltando lá no slide, você tinha que se atentar a essa última estrofe, O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. O que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Então, quais os sentidos produzidos por essa estrofe? Então, a gente sabe que a ciência é a produção do conhecimento.
né, as figuras aqui do lápis para calcular está ligada justamente a esse estudo, justamente a criação do saber científico, né, a produção da ciência como um todo, né? E a ideia da borracha para depois apagar, na verdade não tem a ver especificamente com a ideia de que as teorias estariam erradas e precisariam ser apagadas, mas justamente tem a ideia, o sentido de que todo saber pode ser confrontado, todo saber pode ser questionado, né? Todo saber não é único, ele pode ser ali invalidado por outras teorias. Então, uma teoria, a partir do momento em que ela é criada, não necessariamente ela vai existir para sempre, porque ela pode ser derrubada em algum momento, né? Da mesma forma como ela pode ser complementada, ela pode ser aprimorada, melhorada a partir de novas percepções, né, de novos meios, novas técnicas, ela pode também simplesmente ser deixada de lado porque foi constatada ali alguma incongruência, alguma falha na sua construção, né? Então, a mensagem que fica dessa canção é de que a ciência vem dessa produção do conhecimento, desse percurso de explicação, mas o saber é sempre limitado, o saber do indivíduo, né? Porque ele nunca vai ter acesso a tudo e o saber que é construído pode sim ser refutado, pode sim ser questionado. Dentro dos estudos das teorias da comunicação, nós temos uma grande quantidade de informações, de teorias a serem estudadas. Então, é essencial neste momento nós elencarmos as principais teorias da comunicação com a apresentação introdutória das marcas essenciais de cada uma, para que quando você vai então estudar essas teorias com um pouco mais de profundidade, você já esteja situado, já conheça um pouquinho a respeito de cada uma delas, né? Então é importante a gente primeiramente fazer uma reflexão inicial sobre esse processo, né, de criação, de formação das teorias da comunicação. Acompanhe comigo ali no próximo slide, a partir dos autores que são trazidos aqui para você. Quando nós falamos dos estudos teóricos da comunicação, nós podemos refletir o seguinte, olha só. Os estudos específicos sobre comunicação são contemporâneos das profundas mudanças que atingem esses domínios e que se referem ao desenvolvimento vertiginoso das técnicas, a institucionalização e a profissionalização das práticas, as novas configurações espaço-temporais que se estabelecem no âmbito da nova realidade comunicativa. Então, quando nós falamos de teorias da comunicação, nós não podemos deixar de falar de mudanças e de nova realidade comunicativa. Então, quando a gente faz um retrospecto das teorias, nós vamos voltar lá para os primeiros anos, as primeiras décadas do século XX. Então, né, alguns estudiosos apontam a década de 1930 como a principal, né, mas já na década de 1920 nós já temos alguns estudos já se preocupando com aspectos da comunicação. Então, por que é importante nós pensarmos nas profundas transformações e nessa nova realidade comunicativa? Porque constantemente, né, a partir de novas técnicas, novos procedimentos, a comunicação está se transformando. Então, novas formas de se comunicar surgem constantemente. Se você fizer uma observação das 2 últimas décadas apenas, não precisa nem ir muito longe, do ano 2000 para cá, quantos novos dispositivos de comunicação surgiram? Quantos novos meios de comunicação foram colocados no mercado? Pense no celular, por exemplo. De quanto em quanto tempo é lançado um novo aparelho, com um novo sistema operacional, com novos aplicativos, novos recursos? De quanto em quanto tempo as pessoas trocam seus aparelhos? Então, como tudo se transforma muito rapidamente, as teorias vão acompanhando essa transformação. É claro que essas mudanças têm sido mais intensas desde as últimas décadas, né, das 2 últimas décadas, mas desde a década de 1920, né, até hoje, nós estamos falando aí de um período de 100 anos,
essas transformações sempre ocorreram e, consequentemente, as pesquisas foram diferentes, os interesses foram diferentes. Então, nós vamos apontar aqui algumas dessas principais pesquisas com alguns apontamentos essenciais sobre elas, ok? Veja comigo lá no próximo slide. Quando nós falamos das principais correntes teóricas, nós não podemos deixar de falar aqui de dois grandes polos dos estudos da comunicação. De um lado, nós temos os estudos norte-americanos, tá? Que a partir da Escola de Chicago e principalmente a partir do que ficou conhecida como a Mass Communication Research. Então, a pesquisa sobre a comunicação de massa, né? Então, esses estudos norte-americanos tinham a preocupação de estudar a influência dos meios de comunicação sobre os indivíduos, né? A relação dos indivíduos com os meios de comunicação. Então, eram taxados por serem muito objetivos, muito pragmáticos, né? Muito ligados à realidade, a experiências e tudo mais. Do outro lado, voltando lá para o slide, nós temos a chamada teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é uma das grandes representantes dos estudos europeus. Então, de um lado, nós temos os estudos norte-americanos, né? E do outro lado, nós temos os estudos europeus. E, principalmente, essa teoria crítica, a partir da reflexão sobre as relações entre cultura e sociedade, ela vem como uma espécie de contraposição, de contraste em relação aos estudos americanos, né? Como eu disse, eles eram taxados de muito objetivos, muito pragmáticos, e essa teoria crítica, a partir do momento em que ela começa a pensar nessas relações entre cultura e sociedade, nem sempre dá para ser muito objetivo nesse campo do saber. Então você acaba lidando ali com uma série de questões. A própria concepção de cultura é bastante difusa, é bastante multifacetada. Aí você entra, por exemplo, com conceitos como ideologia, né? Como que você lida com tudo isso de uma forma muito objetiva, muito pragmática? Não há como. Então, esses grandes polos aí de estudos se contrapõem dentro da história das teorias da comunicação e são importantes pontos de partida para você que quer conhecer mais sobre as principais teorias da comunicação. Além dessas principais correntes teóricas, esses dois grandes polos, existiram outras, né, correntes aí diluídas em diferentes países, em diferentes lugares e também com diferentes interesses, né? Veja lá no próximo slide algumas dessas principais correntes. Nós podemos citar, por exemplo, lá na década de 30, o Instituto Francês de Imprensa, na França, que trabalhou aí com a semiologia dos produtos culturais. A semiologia tem a ver com significado, significação. Então, como que os elementos culturais produzem significado, né? Como eles comunicam e geram significado. Na década de 50, a chamada Escola de Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, que já trouxe um viés mais social para os estudos da comunicação, trazendo alguns aspectos das ciências humanas. Depois nós tivemos também, na mesma década, a Escola de Birmingham, na Inglaterra, que observou o impacto da cultura nos processos de comunicação, né? Como que os processos de comunicação são impactados pelos elementos culturais. Tivemos também, em 1964, a chamada Medialogia de McLuhan, um canadense que, né, foi um dos grandes expoentes também das teorias da comunicação, que fez um estudo sobre o suporte midiático, traz uma enorme discussão sobre os meios, né, como os meios se relacionam com o homem. Depois, na década de 70, a Agenda Setting, ou então a teoria do agendamento, que traz aí reflexões sobre a seleção de pauta, ou seja, você diz aí que os meios, né, os meios de comunicação vão selecionar a pauta, vão selecionar o conteúdo. Os meios podem destacar alguns conteúdos ou podem ofuscar outros. Isso a gente sabe que acontece bastante, né? E também podemos falar na década de 80, por exemplo, a partir da década de 80, dos estudos culturais da América Latina, né? Também envolvendo as reflexões entre comunicação e cultura, com Jesus Martim Barbeiro, Nestor Garcia Canclini, né? Alguns pesquisadores dessa área. Então é essencial
né, para entender as teorias da comunicação, que você perceba que elas não estão aí isoladas, né, elas não começaram agora. Há toda uma história que precisa ser resgatada com cuidado para que a gente entenda como as teorias se comportam hoje. Dentro dos estudos das teorias da comunicação, então, nós temos que fazer todo um resgate, né, um histórico de como essas teorias se comportaram ao longo do tempo. Né? Algumas teorias são mais importantes do que outras, no sentido de terem recebido um pouco mais de destaque, um pouco mais de aplicabilidade. Se você faz um resgate, então você sabe que desde a década de 20, década de 30 do século passado, nós já tínhamos alguns estudos sobre a comunicação sendo empreendidos e várias teorias foram produzidas, elaboradas ao longo desse tempo. Nós vamos nesse momento então trazer algumas informações um pouco mais completas sobre algumas dessas teorias, né? Então, começando lá no próximo slide comigo, sobre a Mass Communication Research. Então, a pesquisa sobre a comunicação de massa. Então, um dos grandes representantes dos estudos norte-americanos sobre a comunicação, desenvolvida ali nos Estados Unidos, entre 1920 e 1930, e tem como os principais teóricos estes daqui, né? Paul Lazarsfeld, Harold Lasswell, Kurt Lewin e Carl Hovland, né? Nós temos aqui, todos são americanos, exceto aqui o Kurt Lewin, que é um alemão, mas que depois passou a viver nos Estados Unidos, né? Então, esses pesquisadores tinham alguns interesses, né? Propunham experimentos sobre os efeitos da recepção dos meios de comunicação de massa. Então, como os meios de comunicação de massa, rádio, TV, principalmente a TV, ganhou bastante destaque, né? Como esses meios de comunicação agiam sobre a audiência, né? Então, o público, e como que esse público se comportava. Então, esse daqui foi um dos grandes focos, né, dessa pesquisa, esse estudo da persuasão, da manipulação, e para isso, essa área de estudos contou muito com a ajuda de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a psicologia. Se você quer entender como as pessoas se comportam devido ao impacto dos meios de comunicação, a psicologia é uma importante área que traz aí vários conceitos que podem ajudar nesse processo de compreensão, né? Avançando, nós temos ali uma outra teoria, a teoria crítica da Escola de Frankfurt. Aqui, então, um dos grandes representantes, né, essa teoria, uma das grandes representantes dos estudos europeus sobre a comunicação, desenvolvida na Alemanha, né? Frankfurt é uma cidade da Alemanha, então, entre a década de 20 e de 30 também, os principais nomes dessa teoria, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas e Walter Benjamin, todos eles alemães, e nós temos aqui nomes importantes que aparecem nos nossos estudos, desde quando nós estamos na escola, as aulas de filosofia, de sociologia, que são grandes pensadores, né? E os principais interesses desses estudiosos estariam concentrados na investigação da indústria do entretenimento como uma indústria cultural. Então, essa teoria traz esse importante conceito de indústria cultural que traz para a gente uma espécie de uma crítica à mercantilização da cultura, a cultura sendo vista como mercadoria. Então, a produção em série de elementos culturais, né, a reprodução de ideias, de produtos, né, de obras, tudo isso faz parte desse contexto de crítica à mercantilização da cultura, que é uma característica, uma marca bastante forte dos estudos das teorias da comunicação, né? E continuando ali, nós temos uma outra teoria que é bastante importante também dentro do histórico das teorias da comunicação, que é a teoria matemática da comunicação, que ficou em evidência nos Estados Unidos em 1948, com a publicação dos primeiros estudos sobre isso. Os principais nomes são os teóricos matemáticos Claude Shannon e Warren Weaver. Esse modelo é bastante conhecido como Shannon-Weaver, né, os sobrenomes dos pesquisadores. E aqui está um dos principais modelos dessa teoria, que é esse esquema da comunicação.
né, que traz para a gente a ideia de que existe uma fonte de informação, essa informação é transmitida, é gerado um sinal, né? Esse sinal depois é recebido por um receptor, né? E esse receptor faz com que a informação chegue ao seu destino, né? Esse esquema também traz a possibilidade de existir aí uma fonte de ruído que pode ali colaborar ou até mesmo atrapalhar o processamento da informação e com um caráter muito matemático, muito objetivo, esse modelo, embora tenha muita relevância, ele foi criticado em dado momento por não considerar o retorno, né? A informação vai, mas e a volta? E o feedback? O que acontece, né? Então, claro, tem uma grande relevância porque é um modelo que deu origem, foi a base para outros estudos, outros modelos da comunicação. Dentro dos estudos da linguagem, por exemplo, nós temos o modelo do Roman Jakobson, que é um teórico russo que trouxe aí grandes discussões também, considerando a transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor, utilizando um código, um canal, dentro de um contexto específico. É um modelo também que carece de algumas informações, mas que foi o ponto de partida para a compreensão da comunicação como nós entendemos hoje, como produção de linguagem e como um processo de interação. Então essas são aí grandes teorias, né, que podem ser estudadas em mais profundidade um pouco mais adiante, porque há muitos aspectos a serem considerados também sobre elas. Ao considerarmos os estudos sobre teorias da comunicação, vários conceitos aparecem, né? Vários conceitos são retomados. E ou melhor dizendo, 3 desses conceitos são os conceitos de público, massa e multidão, que podem aparecer aí dentro das reflexões teóricas de várias teorias. Nós precisamos, então, compreender como esses conceitos são delineados, o que significa pensar em cada um deles, ok? Vamos começar então a nossa reflexão pensando primeiramente na relação entre comunicação e sociedade. Olha só, a comunicação, quem diz isso é Juan Bordenave, um importante estudioso da comunicação, ele diz o seguinte: a comunicação não existe por si mesma como algo separado da vida da sociedade. Olha que interessante. Comunicação e sociedade são uma coisa só. Não poderia existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. Então, quando a gente pensa em público, massa e multidão, né, são conceitos que inevitavelmente nos levam a pensar sobre o conceito de sociedade. E a sociedade é baseada na comunicação. Como que as pessoas, né, lá nos primeiros agrupamentos humanos, começaram a se reunir em grupos, em comunidades, em sociedades? Porque elas perceberam que tinham interesses em comum, né? E isso só é percebido a partir da interação, a partir da comunicação, a partir do contato. Então, a sociedade é essencialmente um espaço, né, de comunicação. A gente pode falar que ela é um produto da comunicação também, ou seja, é uma coisa só, né? Inclusive, esse pesquisador, ele amplia a sua reflexão dizendo que, inclusive, se você avalia a comunicação de uma sociedade, você acaba sabendo como é essa sociedade, né? Então, diga-me como é a sua comunicação, que eu te direi como é a tua sociedade. A mesma coisa acontece com uma empresa. Se você vai até uma empresa e os funcionários se comunicam de forma ruim, né, não atendem bem os clientes, você está mostrando como é a organização daquela sociedade, daquela empresa. Nós precisamos nos atentar para isso, né? Voltando agora aos conceitos de público, multidão e massa, vamos começar aqui pelo conceito de multidão. Trata-se de um agrupamento com viés biológico, então tem o conceito de multidão tem um caráter biológico bastante importante, instintivo, essa noção do instinto também ganha destaque. Os integrantes na multidão são comandados pela ação de feromônios. O que são feromônios? São hormônios que são emitidos pelo nosso corpo em algumas situações e acabam contagiando as outras pessoas, né?
evidência da noção de contágio social. Então, quando nós pensamos em multidão, nós pensamos aí em um processo de algumas etapas. Primeiro acontece um acontecimento, ocorre um acontecimento, um fato. Depois ocorre uma comoção, ou seja, as pessoas envolvidas têm a mesma percepção, sofrem os mesmos efeitos, começam a pensar da mesma forma e elas encontram então um objetivo em comum. E a partir desse objetivo em comum, elas começam uma ação única, elas agem como se fossem um corpo só. Então, o que ganha evidência aí na multidão é o ser invisível. Ser invisível. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos os linchamentos, as revoltas, os tumultos, né? Ou, por exemplo, imagine que você está numa empresa, de repente alguém começa a gritar, fogo, fogo. Ninguém nem olha para onde o fogo está, já começa aquela movimentação, um começa a gritar, o outro começa a gritar também, um começa a correr, o outro começa a correr também, e de repente todo mundo está agindo em busca de um único objetivo, deixar o local. É uma grande massa única, um grande corpo único, essa multidão agindo como se fosse um indivíduo apenas, ok? Avançando agora, o conceito de massa. A massa está muito atrelada à ideia de multidão, mas é uma multidão solitária. Ela está atrelada aos meios de comunicação e à industrialização. Por que aos meios de comunicação? Porque, em vez dos feromônios, são os meios de comunicação que vão induzir, que vão estimular essa massa para que ela haja, para que ela pratique alguma ação. E nós temos na massa a evidência das noções de manipulação e de repetição. É o que está mostrando aqui essa imagem, que é bastante comum em algumas cidades. Aqui nós temos as pessoas entrando correndo numa loja num dia da famosa Black Friday, né? Aquela estratégia de marketing, né, dos preços mais baixos e tudo mais. Então as pessoas correndo, né? Elas não têm ali especificamente contato, não necessariamente têm contato umas com as outras, mas foram influenciadas pelos meios de comunicação, a publicidade constante, né? Então, se na multidão a ideia é você ser invisível, porque na multidão as pessoas agem achando que não estão sendo vistas, na massa a ideia é ser igual. A noção de pertencimento, né? E as pessoas, quando participam da massa, elas se recusam a acreditar que elas estão sendo manipuladas. Quando você questiona, né, dizendo, mas você vai sair correndo aí para comprar um produto na Black Friday, você está sendo manipulado, enganado pela mídia. Ela vai recusar essa ideia, ela vai dizer assim, olha, se está todo mundo dizendo, está todo mundo participando, é porque é verdade, né? Então ela se respalda nesse todo mundo. Para quê? Para que ela seja igual e para que ela pertença a esse grupo. E agora, próximo conceito, o conceito de público. Diferentemente dos outros, nós temos aqui a defesa da individualidade. Nós temos um posicionamento mais crítico, nós temos a evidência da noção de reflexão racional. Então, se nos outros, né, no conceito da multidão, nós tínhamos o ser invisível, na massa nós temos o ser igual, no público nós temos o ser eu mesmo. Então o indivíduo que pertence a um público, ele quer ser ele mesmo. Pode ter outras pessoas com os mesmos interesses, mas ele não vai ser manipulado, né? Ele vai ser ele mesmo. E é importante a gente pensar sobre esses conceitos que nós acabamos participando várias vezes ao longo da nossa vida, até mesmo do nosso dia, dessas três situações. Tem momentos que nós somos público, tem momentos que nós somos massa, tem momentos em que nós somos multidão. Essas posições não são estáticas. Eu não tenho uma pessoa que vai ser sempre público ou vai ser sempre massa. Essas posições são cambiáveis, né? Nós podemos estar a cada momento numa posição diferente. Isso é muito importante que nós reflitamos. É importante também a gente considerar que hoje fala-se muito sobre o viver solitário. Nós estamos junto com outras pessoas, mas muitas vezes nós vivemos sozinhos, conectados às redes sociais, aos celulares. Isso é muito importante que nós pensemos a respeito também.
Nós temos agora um momento de você refletir sobre uma situação, problema, uma situação que pode ser vivenciada no ambiente profissional, na área do marketing, envolvendo os conceitos ligados à sociedade, multidão, público e massa. Conceitos muito importantes dentro do contexto dos estudos das teorias da comunicação. Então vamos lá para o slide para a gente conhecer qual seria essa situação, problema. Olha só, imagine o seguinte, você é um publicitário e precisa criar a campanha de divulgação da nova linha de smartphones desenvolvida por uma empresa por meio das redes sociais. Então, olha só, você recebeu um trabalho. Você tem que criar essa campanha para divulgar a nova linha de smartphones, mas essa campanha vai ser divulgada pelas redes sociais, ok? Na comunicação, que está sendo entendida aqui como produção de linguagem, você tratará os possíveis clientes consumidores como massa ou como público? Como deve ser sua abordagem, então? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito, né? Esse é um trabalho complexo. Você tem que divulgar produtos por meio das redes sociais. Você, obviamente, sabe a quem você quer atingir, possíveis consumidores, possíveis clientes. Mas que tipo de linguagem você vai usar para se comunicar com esses possíveis clientes? Você vai tratá-los como público ou como massa? Vamos problematizar algumas questões, então. Veja comigo ali no próximo slide alguns itens que devem ser considerados. Olha só. A finalidade da campanha publicitária é a persuasão, certo? É o convencimento. O que é persuadir? Você levar o outro a fazer alguma coisa, a realizar uma ação, né? A apresentação da qualidade do produto precisa ser convincente. Para você persuadir, você precisa, obviamente, convencer. O produto que está sendo divulgado, que é uma nova linha de smartphones, de celulares, tem apelo social. Nós sabemos que, hoje em dia, né, um celular novo, ele gera uma identificação, ele gera uma vontade, né? Então ele tem apelo social. E o produto é de base tecnológica. Você está falando de um produto que é essencialmente tecnológico. E detalhe, né? Nós não podemos perder isso de vista. Você vai falar de um produto que é tecnológico por meio de um recurso tecnológico. Você vai falar sobre esse celular por meio das redes sociais. Então, o que será que talvez você deva pensar? Né? Você deva mostrar para o cliente que ele pode usar esse celular, inclusive, para navegar nas redes sociais em que ele está vendo essa propaganda. Né? Quais seriam as estratégias? Nós sabemos que são muitas as possibilidades. Com certeza, ao longo da sua vida, você já deve ter se deparado com muitas campanhas publicitárias voltadas à divulgação de aparelhos celulares, não é verdade? E como foram essas propagandas? Como elas foram construídas? Que tipo de linguagem elas traziam? Pense que agora você é o publicitário. Como você vai realizar isso? Mas nós tínhamos um detalhe. Você precisa pensar sobre considerar o seu público, né? Aliás, os seus possíveis clientes, ali como público ou como massa. Então vamos pensar em algumas estratégias juntos? Olha só, para resolver essa situação, problema, vamos pensar primeiramente considerando os consumidores como massa. Eu posso apresentar esse produto como uma tendência. Por que uma tendência? O que é tendência? Tendência tem a ver com moda. Se no conceito de massa, como nós sabemos, existe a ideia do pertencimento, as pessoas querem ser iguais às outras, você mostrar o produto como tendência e você, por exemplo, associar esse produto a personalidades, celebridades, pessoas famosas, você vai atingir em cheio o coração dessa massa, porque ela vai querer pertencer a esse grupo, não é verdade? Agora, se você pensar nos seus clientes como público, são outras estratégias. Porque o público não quer ser igual, ele quer ter a sua individualidade respeitada. E ele também tem um senso crítico mais apurado. Então você deve apresentar uma discussão em torno do produto, ressaltar as características e principalmente ressaltar a exclusividade, que aquele produto é exclusivo para ele. Então, lembrando,
Quando eu penso em massa, eu tenho a ideia do ser igual. Quando eu penso em público, eu penso em ser eu mesmo. Então aí está o contraste entre tratar o produto como uma tendência ou como exclusividade. E é importante também você pensar que essa campanha deve convencer, mas sem pedir para comprar, né? Nós tínhamos antigamente muitas propagandas que eram muito explícitas, compre tal coisa, né? Mas a ideia é você seduzir por meio da linguagem, por meio das estratégias, o seu público-alvo, né? Seja por meio de estratégias como nós apresentamos ou por meio de outros recursos. Você deve pensar nos principais recursos que são capazes de convencer aquele potencial consumidor para levá-lo a uma ação e, então, atingir o seu objetivo como um profissional da área do marketing. Chegamos a mais um momento de interação da nossa teleaula em que você tem a oportunidade de refletir sobre alguns dos conceitos tratados e a proposta agora é que você reflita justamente sobre os seus interesses em termos de comunicação. Veja lá no slide, olha só, qual é a proposta. Elabore uma pequena lista daquilo que você deseja conhecer sobre a comunicação e compartilhe com os colegas e comigo, professor, pelo menos um dos itens elencados. Com base nessa pergunta, que conhecimentos eu desejo construir? Então, pense que a nossa disciplina é um momento de comunicação. Ela está comunicando a você os conceitos teóricos que são importantes para a sua formação. E você vai agora, nesse processo de interação, comunicar também a mim e aos seus colegas os seus interesses. Então, um exercício prático para a gente se comunicar, colocar em prática esse processo. Uns instantezinhos para você pensar a respeito e participar da aula. Daqui a pouco a gente retoma o nosso contato. Retomando o nosso contato, então, a ideia era de que você, nessa atividade, participasse de um processo de comunicação, pensando na nossa disciplina, processos de comunicação, como um momento de comunicação, porque a disciplina comunica a você conceitos, conteúdos teóricos, como eu disse, que são necessários para a sua formação, e você também tem a oportunidade de interagir comigo, com seus colegas, apresentando os seus interesses. Os interesses, obviamente, podem ser inúmeros, né? Nós temos uma trajetória reflexiva ao longo da nossa disciplina, como eu disse, nesse percurso de 4 teleaulas. Essa é uma teleaula introdutória, em que nós discutimos aí alguns conceitos basilares e conhecemos um pouquinho, né, de algumas das principais teorias de comunicação que serão reiteradas, né, ao longo de outros momentos, né, e dos próximos encontros, para que você conheça-as com mais profundidade, com mais detalhes, dentro das suas características, considerando o seu contexto histórico, como nós discutimos aqui, ok? Então não deixe de participar, de realizar as atividades da disciplina, para que você possa estar sempre comunicando. O fórum, por exemplo, que já está aberto, né, um espaço de comunicação, para que você tenha acesso sempre a esse processo, ok? Vou deixar um lembrete para o próximo encontro, observe comigo lá no próximo slide. Então, na nossa segunda teleaula, para a nossa segunda teleaula, você deve baixar no seu celular o aplicativo Kahoot.
né? Você já deve conhecer um aplicativo que permite a interação em tempo real, né? Com jogos, uma participação mais interativa. Então, em um dado momento da nossa teleaula, nós vamos realizar uma atividade prática com base nos conceitos que serão tratados no próximo encontro, ok? Então, se você não tiver o celular, não tiver acesso ali à conexão com a internet, né, participe com um colega, mas é importante que você esteja presente na teleaula, ok? Agora nós vamos nos encaminhar, então, para os momentos finais da nossa teleaula com a nossa revisão final. Para fazer uma revisão final, né, um fechamento desse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira teleaula, em que nós discutimos o tema a produção da linguagem em comunicação, nós vamos levantar aqui alguns pontos principais, alguns aspectos basilares que foram discutidos e, na sequência, você terá acesso, então, a um vídeo de encerramento em que nós temos a compilação de algumas informações importantes que foram discutidas aqui, ok? Então, vamos para o próximo slide para a gente elencar esses principais itens. Olha só. Primeiro, né, a comunicação é inerente à sociedade, né? Como nós vimos, não há sociedade sem comunicação. A comunicação é entendida aqui na nossa disciplina como produção de linguagem. Então, a linguagem está extremamente relacionada à comunicação, né? Nós podemos usar a linguagem para nos comunicarmos, mas nós podemos também produzir linguagem, né? Produzir conteúdo. A comunicação é estudada teoricamente, então ela é um campo do saber, um campo teórico, e isso precisa ser considerado. Também vimos na nossa teleaula que as teorias da comunicação não são excludentes, mas complementares, elas vão avançando à medida que os meios de comunicação, a própria sociedade vai evoluindo. E nós vimos também 3 conceitos importantes, né? O conceito de multidão, que está ligado à ideia de contágio social, né? O ser invisível, né? O conceito de massa, que está ligado à ideia de manipulação, o ser igual, e o conceito de público, que está ligado à ideia de individualidade, ou seja, o ser eu mesmo, ok? Então, essa foi nossa primeira teleaula, espero que você tenha gostado. Reassista se necessário, consulte os demais materiais da disciplina, o livro, né, o fórum, as webaulas, para que você possa crescer em conhecimento. Lembrando, como eu disse, a nossa disciplina é Processos de Comunicação, mas o livro, as webaulas trazem o título Teorias da Comunicação, que é o foco principal da nossa disciplina, ok? Você fica agora com o vídeo de encerramento e eu aguardo você no nosso próximo encontro na próxima semana. Um abraço, até lá! Se você perguntar a qualquer pessoa na rua o que é comunicação, pode ter certeza de que a maioria das pessoas vai responder: a comunicação é o envio e o recebimento de informações. Algumas delas podem dar uma definição ainda mais técnica dizendo que a comunicação ocorre entre um emissor e um receptor através de um canal e é traduzida em um código compreendido por todas as partes envolvidas. Essas definições são as mais comuns que temos de comunicação e nenhuma delas está incorreta. A segunda está mais elaborada que a primeira, mas as duas estão incompletas. A teoria matemática da comunicação que define emissor, receptor, mensagem e código foi criada pelo teórico Claude Shannon. O matemático americano procurava resolver problemas técnicos provenientes do envio de informação pelo telégrafo óptico. Conforme novos meios de comunicação foram surgindo e evoluindo, a comunicação passou a ser estudada não só do ponto de vista técnico, mas também como uma área do saber científico. No século XX, diversas escolas de pensamento surgiram para pesquisar teorias da comunicação. As duas principais foram a Mass Communication Research, também conhecida como Escola de Chicago, com os teóricos Laswell e Lazarsfeld, e a Escola de Frankfurt, de Horkheimer e Adorno. Nessa época também surgiram os conceitos de massa, público e multidão. Para quem estuda comunicação social, é importante saber as diferenças entre os 3 conceitos. A multidão é um aglomerado de pessoas que passa a executar as mesmas ações diante de um acontecimento graças à proliferação de feromônios. Feromônios são hormônios expelidos pelo corpo que fazem efeito quando são sentidos por outros humanos pelo olfato.
Todos os que entrarem em contato com eles estão sujeitos a serem contagiados. Se isso ocorrer, passarão a agir como uma só pessoa, de forma irracional. É o que acontece em casos de linchamento e pânico coletivo, por exemplo. A massa também age de maneira irracível, irracional e manipulável, como a multidão, mas é organizada pelos estímulos das máquinas de comunicar, sem a ação dos feromônios. Se você já viu pessoas comentando acaloradamente sobre o final da novela ou acreditando piamente no que foi dito em algum telejornal, você conhece a massa bem de perto. Enquanto na multidão as pessoas almejam a invisibilidade e na massa desejam ser iguaizinhas às outras, no público as pessoas querem ser elas mesmas. As pessoas que formam o público debatem entre si sobre um determinado assunto, não obrigatoriamente estando no mesmo espaço físico, e têm liberdade de opinar livremente sobre ele. É importante dizer que ninguém é público, massa ou multidão o tempo todo. As posições variam. Por isso, é preciso prestar muita atenção antes de julgar o comportamento social. O papel do comunicador é observar constantemente o que ocorre na sociedade em que vive. Com o passar dos anos, mais e mais teorias sobre comunicação foram surgindo, e não só sobre comunicação de massa. Se você ficou curioso para saber como a comunicação evoluiu até chegar ao que conhecemos hoje, não deixe de pesquisar e continuar aprendendo sobre o tema. Eu fico por aqui. Até a próxima!